Glória, eu quero te louvar, te agradecer pela vida, Senhor, de cada um dos professores que tem se disposto, Pai, a ensinar, a nos ajudar a ministrar os nossos filhos, Senhor. Ali não é simplesmente uma salinha onde vai tirar os nossos filhos do culto, não, Senhor. Ali, Senhor, é um lugar onde os teus filhos, Senhor, estão sendo ministrados, onde os teus filhos estão sendo ensinados, onde nós estamos injetando neles sementes do valor humano, Senhor, mostrando para eles o quanto eles são importantes para nós e para o Senhor. Nós abençoamos a vida dos nossos filhos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Glória a Deus. As crianças podem ir para o culto de vocês andando, por gentileza, sem correr, galerinha do bem, não precisa correr. Ó, que maravilha, né? Muitas crianças, é um tempo precioso demais. Feche seus olhos, vamos ter mais um louvor de adoração. Acalma a tua alma, feche seus olhos, deixa o Espírito Santo se mover. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Deixa Deus ministrar teu coração, querido. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Agora você tem valor, querido. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Amém, queridos. Olha aqui para mim. Obrigado, Gleber. Obrigado, Éder. Deus abençoe a vida de vocês. Daqui a pouco ele vai querer arrumar meu cabelo também, irmão.
Obrigado, Éder. Brincadeira. Glória, irmão, não estou vendo, o negócio está na minha frente, vocês estão vendo. Eu não, está torto. Mas olha aqui para mim. Quero falar um pouquinho sobre a graça. Sobre essa questão. Oséias 4:6 diz o quê? O meu povo sofre porque falta. Presta atenção. A Bíblia diz que quem sofre não é aquele que está lá fora. Porque aquele que está lá fora não tem conhecimento da verdade, ele está sofrendo, ele está sendo destruído sem conhecimento, porque ele está em trevas. O problema é aqueles que estão dentro da igreja e continuam sofrendo. O texto é claro, o meu povo é o povo de Deus, ele está se direcionando, ele está falando com aqueles que estão dentro da igreja. E o problema é que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e continuam sofrendo por falta de conhecimento. Nós precisamos ter essa consciência para que a gente possa parar de sofrer. Querido, enquanto nós não tivermos uma mente transformada, nós não vamos desfrutar daquilo que Deus tem. Somente uma mente transformada tem condição de desfrutar das bênçãos do Senhor. Enquanto nós não nos vermos como Deus nos vê, nós estaremos lutando para ser ou estaremos fazendo por merecer. E a questão não está no mérito, a questão está em crer. E a graça é um negócio interessante, porque a graça é tudo aquilo que Deus fez por nós através de Cristo. A graça é tudo aquilo que Deus fez por nós através de Cristo. A graça é o que Deus fez por nós. A graça é o que Deus fez por nós, aquilo que nós não podíamos fazer. Por isso eu vou ler o texto de Efésios 2 daqui a pouco, e nós vamos explicar isso de uma forma melhor. E Deus, por bondade e misericórdia, Ele nos deu duas coisas para que a gente possa desfrutar e parar de sofrer, que é a graça e a fé. Porque a graça, é o que Deus fez por nós. A fé é a aceitação do que Deus fez por nós. Porque enquanto você não aceitar o que Deus fez por você, você não vai desfrutar da plenitude. O fato de Deus ter feito não significa que você vai desfrutar. Porque muitas vezes nós estamos presos num lugar de condenação e sofrimento, e muitas vezes auto nos punindo, nos sabotando, colocando como se isso fosse uma forma de purificação para receber o que Deus tem. Não, queridos, Deus não precisa do teu esforço. Por isso que é a graça é tudo aquilo que Deus já fez por nós na pessoa de Cristo. E a fé é a condição de eu aceitar o que Deus fez. Quantos estão comigo até aqui? A graça é o presente de Deus oferecendo o perdão. Eu vou repetir, que tem gente que não entendeu. A graça é um presente de Deus, ou o presente de Deus oferecido como perdão. Ele decidiu nos perdoar na pessoa de Jesus. Ele nos perdoou. Isso é um fato estabelecido. A fé é o presente de Deus para receber esse perdão. Tudo é presente de Deus para as nossas vidas. O problema, irmãos, é que quando a gente não entende isso, a gente fica sofrendo. E tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, por falta de conhecimento, chamando ou clamando por um Jesus que não conhece. Quer ouvir uma coisa? Ricardo, vem cá, fica de pé. O seu Ivo chama Ricardo agora. Ricardo, vem cá. Keoma, vem cá, Ricardo. Tony, vem cá, Ricardo. Tudo Ricardo, vem cá. 4 Ricardo. Fica os 4 aqui. Tudo virou Ricardo. Olha para a igreja. Imagine que os 4 chamassem Ricardo.
e aí eu chegasse e dissesse assim: Ricardo, Ricardo, Ricardo. Aí ele inventou os 4 Ricardo. Aí olha para mim agora. Mas eu não conhecesse quem é o Ricardo. E agora eu olhasse e falasse assim: quem é o Ricardo que eu estou chamando? E aí? Eu? Sabe o que está acontecendo com a igreja? A mesma coisa. A igreja está clamando por Jesus. Só que quando Jesus aparece, a igreja olha igual vocês estão olhando. Quem é o Jesus que eu estou chamando? Conseguiram entender ou não? Sabe qual é o problema da igreja? O problema da igreja é que ela está clamando por um Jesus que ela não conhece. O problema da igreja é que ela está clamando por um Jesus de ouvir falar, mas não de conhecimento. Então qualquer um que aparecer dizendo que é Jesus vai nos enganar. O problema de você não saber quem você está chamando, o primeiro que responder e eu dissesse Ricardo, aí levantou 4 Ricardo. Mas quem é o Ricardo que eu estou chamando? Quem é o Jesus que você tem clamado? Quem é o Jesus que você tem buscado? O Bill disse algo hoje de manhã que é muito interessante. As pessoas estão conhecendo o Jesus que está sendo informado no Google, o Jesus que está sendo informado nas redes sociais. Obrigado, gente. O Jesus que está sendo informado através da televisão ou de informações. Mas eu não tenho intimidade para saber quem é esse Jesus. Então não basta eu clamar, eu preciso saber quem eu estou clamando, por quem eu estou chamando, quem tem sido Jesus. Por isso que tem muitas pessoas, queridos, que estão buscando e não recebem. Sabe por que não recebem? Porque elas estão chamando algo que elas nem sabem quem são. Elas não sabem. Falta intimidade, falta identidade, falta saber com quem você se relaciona. O fato de você saber que ele chama Jesus não faz dele íntimo de você. O verbo se fez carne. O verbo se fez carne, João 1. O verbo se fez carne e ele veio habitar entre nós. Queridos, ele se fez carne, ele veio habitar entre nós. A questão é, eu conheço o verbo que se fez carne? Ou eu só conheço um Jesus que eu ouvi falar? Por que os milagres não continuam acontecendo? Por que muitas vezes os milagres não estão acontecendo da forma que deveria acontecer? Porque eu estou clamando por alguém que eu não tenho relacionamento. E na hora que ele vem eu não sei o que fazer, porque eu não sei se foi ele que chegou. Vocês estão com cara de ué? Aí eu não consigo saber o que é graça. Eu não consigo saber o que é santificação. Eu não consigo saber o que é perdão. Eu não consigo saber o que é redenção. Eu não consigo saber o que é justificação, porque eu não me relaciono com a palavra. E a palavra ela não se torna vida. O fato de eu chamar por Jesus não significa que Jesus vai mudar a minha história. Irmãos, quando você vai para a palavra de Deus, Tito 2:1 diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O fato da graça ter sido manifestada a todos os homens não significa que vai salvar todos os homens. Isso não significa que não é Jesus que não quer, somos nós que não sabemos. Porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do bom. Agora, quando o bom pastor chama, para quem que eu estou dando ouvido? Não tem como. Nós precisamos parar de ser um cristão que tem informação e sermos cristãos que tenha relacionamento. A palavra precisa ser viva no nosso coração. Ela é viva e eficaz? É, mas ela é viva e eficaz para mim? Ela é viva e eficaz na minha vida?
Eu tenho dito aqui, nós estamos a um pensamento de romper, nós estamos a um pensamento de mudar a história, nós estamos a um pensamento de desfrutar da plenitude. Mas um pensamento, você pode viver uma vida inteira um pensamento e não desfrutar disso. Ontem nós estávamos tendo uma mesa, eu a Karina e o Bill, e nós estávamos falando acerca disso, desse tempo que nós estamos vivendo e tal. Em determinado momento o Bill falou: pastor, no início, quando o senhor começou a ministrar sobre a minha vida, porque antes de ministrar para vocês, eu chamei o Bill e comecei a ministrar para ele acerca do que Deus tinha revelado para nós. Eu junto com a Karina, nós estudamos, nós buscamos a direção. Depois nós ministramos com o Bill. Falei, o Bill não pode ministrar de forma diferente daquilo que nós estamos ministrando, porque hoje as pessoas que mais ministram sou eu, a Karina e o Bill, e nós temos os demais auxiliares. Mas ele tem sido assim, a pessoa que tem nos substituído diretamente quando nós não estamos aqui. E eu disse, ele não pode ministrar diferente daquilo que eu estou ministrando. E eu chamava ele, eu sentava com ele e dizia: Bill, é isso. E ele falou: pastor, mas eu não estou entendendo. Aí um dia ele disse: pastor, eu entendi. A chave virou. Eu falei: meu Deus, aleluia, oh glória. Ele estava um pensamento, mas enquanto esse pensamento não mudasse, ele corria o risco de pregar diferente daquilo que nós estamos pregando. Queridos, muitos de nós estamos correndo o risco de sair daqui e não desfrutar, porque nós estamos a um pensamento, e esse pensamento pode mudar a tua história. Filho pródigo, 2 filhos. Um tinha pensamento de filho, o outro tinha pensamento de escravo. O filho pródigo diz assim: ó, pai, me dá herança. Irmão, só pede herança quem é filho. Pode chamar ele do que quiser, mas ele tinha consciência de filiação. O fato dele ser irresponsável não mudava o que ele era. E a gente é bom para apontar o filho pródigo que faz coisa errada, mas e nós? A gente faz tudo certo? Talvez a gente só tenha gastado de forma diferente. Então eu preciso ter esse entendimento, porque senão eu nunca vou desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus deseja que todos sejam curados, além de sermos salvos, mas nem todos vão receber essa cura, nem todos vão ser salvos. Porque Deus não quer? Não, queridos, porque muitos de nós estamos relutando com essa verdade. Estamos relutando com essa verdade. E a maior batalha que nós vivemos é aqui, ó, na mente. Uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Uma hora eu mereço, outra hora eu não mereço. Uma hora eu estou no céu, outra hora eu estou... Entende? Não, queridos, os fatos que acontecem aqui fora não pode mudar a certeza de quem Cristo é na minha vida. Se você tem certeza da tua salvação hoje, não importa o que vai acontecer amanhã, você tem que continuar tendo essa certeza. Não é por mérito, é por consciência. Abra sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 2. Vamos começar por aqui. Lamentações 3:21 diz: eu quero trazer à memória o que me traz esperança. Eu não sei você, querido. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Depois você acha aí, olha aqui para mim. Presta atenção. Para de valorizar a dor. Para de valorizar o sofrimento. Para de valorizar a autocomiseração. Para de valorizar a tristeza. O problema das pessoas é que elas estão investindo tempo e valorizando aquilo que só vai trazer para ela desgosto, tristeza e angústia. Queridos, em vez de, se você tiver que gastar tempo, se você tiver que valorizar alguma coisa, valorize a palavra do Senhor que diz que você é mais que vencedor. Se for para gastar tempo, investir o teu pensamento em algo, invista teu pensamento na palavra que diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se é para você ficar gastando tempo fazendo a tua mente pensar, pense naquilo que são as coisas dos céus.
Pense na palavra de Deus, pense no que Deus estabeleceu, e a verdade é o que Deus disse. Eu não estou dizendo que nós não passaremos por situações adversas, mas as situações adversas não mudam a palavra de Deus. Olha aqui para mim. Quando você acorda de manhã, você tem a opção de valorizar o dia que pode ser um dia de dor e sofrimento, ou valorizar o fato de você acordar e dizer: Deus, uau, obrigado, porque mais um dia o Senhor é na minha vida. Entende isso? A palavra de Deus, querido, se você leu ela hoje, Romanos 8 diz: agora pois nenhuma condenação. Se você acorda e lê a Bíblia lá em Romanos 8:1 e fala assim: agora pois nenhuma condenação há. E aí à tarde você fez alguma coisa que desagradou a Deus. Eu não estou dizendo que a gente não vai fazer coisa que desagrade a Deus, mas você precisa ter a consciência de se arrepender e dizer: Deus, me perdoa. Porque Jesus, quando chegou, Ele chegou dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. A primeira palavra que Jesus pregou para aquela nação foi metanoia. Mude a sua forma de pensar. Você tem um pensamento de entrar no céu. Foi o que Jesus disse para aquele homem quando ele te perguntou: você conhece a lei? E ele começou a falar da lei, começou a falar da graça. Ele falou: você está um pensamento de entrar no reino dos céus. Uau, uau, você está um pensamento, cara. Você está no caminho certo, ele disse. Você está no caminho certo. Continua nessa busca, continua acreditando, porque Deus quer se revelar a você. Jesus, certa feita, chega para os discípulos e fala assim: o que estão dizendo que quem eu sou? E aí parece que eu vejo alguns dos discípulos rindo, né? E falando assim: ah, Jesus, eles não sabem de nada. Estão dizendo que o Senhor é profeta, estão dizendo que o Senhor é isso, estão dizendo que o Senhor é Elias, estão dizendo, olha só, eles não sabem de nada, Jesus. Estão aí, ó, sem saber o que o Senhor é. Aí Jesus para, respira: e vós, quem diz que eu sou isso? Parece que eu escuto até um grilinho: cri, cri. Porque enquanto eles estavam rindo dos outros, mas nem eles sabiam quem Jesus era de fato. A pior desgraça que pode acontecer na vida de um ser humano, querido, não é morrer, é você viver uma vida inteira clamando por alguém que você não sabe quem é. Já pensou? Ricardo, aí vem para os 4 Ricardo. E agora, quem é o Ricardo que eu estou chamando? Quem é o Jesus que eu estou chamando? Quem é o original? O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Não, queridos, nós precisamos saber de quem nós estamos pregando. Os discípulos ficou naquele cri, 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 até que dos céus Deus traz a revelação para Pedro e fala: tu és o Cristo. Uau! Mas que Pedro, tem hora que ele se achava, né, irmão? Aí os outros 11 falaram: uau, ele descobriu e a gente não. Entende? Agora ele podia chamar Jesus com convicção, porque ele sabia quem era Jesus. Tu és o Filho do Deus vivo. Nós precisamos entender isso, irmãos. Olha o que o texto vai dizer. Efésios capítulo 2, verso de número 4. Ele vos deu vida. Efésios 2:1, perdão. É isso? 1? Ou é o 4 mesmo? 2:1, não é isso? 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos do quê? Da desobediência. Porque olha aqui para mim, queridos,
Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele veio para nos dar vida. Por que Ele está falando que Ele veio dar vida? Porque até Cristo chegar, todos nós estávamos mortos. Presta atenção, queridos, presta atenção. Todos nós estamos debaixo de um jugo de condenação e pecado. Porque até você chegar na cruz, você, assim como eu, era filho do pecado. Todos nós. O texto é claro: todos pecaram e destituído foi da glória, da presença de Deus. Deus não se relaciona com o pecado, não tem como, irmãos. Ele é santo e pronto. Deus não se relaciona com o pecado. Todos pecaram e destituídos foram. Presta atenção. Quando até nós chegarmos na cruz, nós éramos filhos de Adão, do primeiro Adão, filho do pecado. Quando você chega na cruz, você morre com Cristo, mas do outro lado você ressuscita com Cristo. Por isso que ele fala: vocês estavam mortos no pecado, mas quando vocês passaram pela cruz comigo, vocês receberam vida. Presta atenção. Por que o diabo domina a vida das pessoas até Cristo chegar? Porque elas estão debaixo do pecado. E debaixo do pecado, quem domina é o diabo. Por isso que o diabo não pode tocar num crente, porque quando eu nasci de novo, a minha natureza não é mais de pecador. Presta atenção. Até eu entrar em Cristo, eu sou filho do pecado. Mas quando eu entro em Cristo, eu sou filho da justiça. Agora nenhuma condenação há mais. Por quê? Porque agora eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Eu entrei em Cristo. Eu entrei no corpo de Cristo. Eu saio do corpo do primeiro Adão. Eu saio do primeiro corpo, que é o corpo do pecado. Eu saio do primeiro corpo, que é o corpo decaído. E agora eu entro no corpo da justiça. E agora no corpo da justiça, o diabo não pode me manipular. Porque Cristo é o cabeça do corpo. Não tem como você pensar num corpo separado da cabeça. Você consegue pensar num corpo separado da cabeça? Não tem como. Por isso que no Antigo Testamento, ou até a pessoa ter consciência de quem Cristo é, aquelas pessoas estavam sendo manipuladas, porque elas eram filho do pecado, filho do primeiro Adão. Mas quando você entrega a tua vida para Jesus, a tua história muda, a minha história muda. Por isso que Ele veio nos dar o quê? Vida. Porque antes nós estávamos o quê? Mortos. Por isso que Ele está falando assim, ó, o Espírito que agora atua no filho do quê? Da desobediência. Porque todo aquele que não é nascido de novo, irmãos, ele atua, ele age debaixo da desobediência. E Ele continua dizendo: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e de todos os pensamentos, e éramos por natureza, aquilo que eu acabei de explicar, natureza. A natureza do homem até chegar a Cristo é uma natureza caída, filho do primeiro Adão, natureza caída, filho do pecado, filho do pecado, filho do pecado. Mas o texto continua dizendo: filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, graças a Deus, sendo rico em misericórdia. Deus é tão fantástico, irmãos, que Ele não diz só que Ele tem muito, diz que Ele é rico. O que é misericórdia? Misericórdia é bondade, boa vontade ao miserável, boa vontade ao aflito, desejo de ajudar, providenciar a misericórdia e clemência de Deus em prover e oferecer aos homens a salvação em Cristo. Isso é misericórdia. Então Deus, na pessoa de Jesus, Ele usou de misericórdia, ou seja, Ele veio oferecer aos homens a salvação. Como que eu me aproprio disso? Por isso que Deus
diz que foi Ele que nos deu fé. Aquilo que eu iniciei falando, que talvez você não conseguiu entender de cara. A graça é tudo que Deus fez por nós através de Cristo. A graça é o que Deus fez por nós. A fé é a aceitação. A graça é um fato realizado, está feito. Mas se eu não entender isso daqui, a fé é a aceitação. Se eu não aceitar o que Cristo fez, não muda a minha história. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Jesus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, é pela fé que você vai se apropriar dessa verdade. É pela fé que você vai sentar nesses lugares. Por isso, a Karina sempre fala aqui que o inimigo das nossas almas sempre vai tentar te trazer para a terra, vai tentar sempre te enredar nesse lugar aonde ele vai tentar te dominar. Porque na terra, irmão, você não vai conseguir ganhar dele. Você vai ter que ir para um lugar aonde lá você é mais que vencedor. Você não vai ganhar do inimigo na força do braço. E ele continua dizendo: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, olha só. Até a fé que nós temos, foi Deus que nos deu. Todos nós temos uma porção de fé. Agora nós precisamos trabalhar essa fé. Essa fé precisa ser exercitada. A fé é como um músculo. Se você exercitar, ele vai ganhando força, ele vai ganhando forma. Mas se você parar, ela vai atrofiando. Então nós precisamos ter essa consciência. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Uau! Olha só, o que Deus preparou para mim e para você é o quê? O melhor. A vontade de Deus para mim e para você é que nós sejamos o quê? Um sucesso. Deus nos criou para sermos um sucesso. Deus nos criou para viver o melhor. Deus nos criou para fazer a diferença. Deus nos criou para ser luz. Deus nos criou para onde nós chegarmos, nós fazermos a diferença, querido. Hoje eu fui num estabelecimento, eu estava num local, e eu cheguei, e o rapaz lá me conhece, e ele disse assim: ô Ademir, onde que é a igreja que você frequenta? Ele sabe que eu sou pastor. Aí eu falei: em tal lugar assim, assim. Ah, legal e tal. Aí eu comecei a falar de Jesus para ele, e ele foi dando espaço para mim, foi dando espaço, e o comércio tinha algumas pessoas, e eu comecei a falar, eu não estou nem aí preocupado, deu espaço, ó, vai chover, eu estou falando de Jesus, né? E aí eu comecei a falar e tal, né? Eu já falei do curso Homem de Honra, falei do que Deus está fazendo e coisa e tal, e ele ficou impactado, ele falou: nossa, cara, né, esse curso aí é muito importante, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Eu tenho 2 comércios, eu trabalho das 6 às 10 da noite, não estou tendo mais vida, não estou tendo isso, não estou tendo aquilo e tal. E eu comecei a falar dos valores do homem, dos valores da mulher, os valores da família e tal. Aí eu falei do curso da mulher, falei da conferência que vai ter, terminei, passei a régua, quase fiz o apelo, tirei o dízimo, né, e fui embora. No que eu estava indo embora, tinha um rapaz dentro do comércio. Ele falou: moço, desculpa, mas foi inevitável não ouvir. Eu pensei, foi de propósito, né? Eu falei alto, mas tudo bem, foi de propósito. Ele falou: foi inevitável não ouvir. Me fala um pouquinho daquilo que você falou. E eu comecei a falar tudo de novo. Eu falei: Jesus, né? Daqui a pouco eu não vou embora, né? Eu falei: é tempo de chegar mais um, né? Que aí eu pego o próximo.
E aí eu comecei a falar e tal, falei do curso, falei da identidade, como ele já era jovem. Aí eu entrei para o campo da identidade, falando para ele da conferência que nós vamos ter, a diferença de amor e lascivo e coisa e tal. Eu comecei a ministrar a vida daquele homem, daquele jovem. Ele falou assim: uau, onde vai ser isso? Eu falei: vai ser lá na igreja assim, sexta-feira. Eu posso ir? Eu falei: por favor, você é meu convidado. Presta atenção, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Senhor nos chamou para ser luz. Quando você tem certeza da sua identidade, não importa o lugar que você está. Eu tenho dito aqui, bom não é o lugar, bom é a presença. Queridos, Daniel fez de uma cova o melhor lugar para estar, porque ele fez daquele lugar um lugar onde a presença de Deus se manifestou. Cedraque, Mesaque e Abednego fez de uma fornalha o melhor lugar para se viver. Sim ou não? Irmão, se tinha um lugar que com certeza eles estavam seguros, era na fornalha, porque ninguém ia ter coragem de entrar lá. E Jesus estava com eles. Tem lugar melhor para estar? Entende? O problema, irmãos, é que a gente está valorizando a dor em vez de valorizar a presença. O problema é que quando a gente passa por uma adversidade, em vez de nós valorizarmos aquele momento e ver daquele momento aonde Deus quer nos levar para nós termos uma experiência maior, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, a gente começa a dizer: Deus, o Senhor não está vendo? Ele falou: vendo, eu estou, você que não entendeu ainda. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu preciso ter consciência. Deus, Ele quer que eu seja um sucesso, independente da circunstância. A questão é aonde que eu vou colocar os meus olhos, o que eu vou valorizar. Eu tenho dito aqui, tudo que você foca, tudo que você valoriza, expande. O que você está valorizando? Uma informação do homem ou uma valorização, ou uma palavra de Deus? Eu preciso ter consciência acerca do que Deus me chamou para fazer. Queridos, entenda uma verdade: quando você honra a Deus, quando você não vive esse sucesso que Deus tem para a tua vida, quando você não vive essa plenitude, você desonra a Deus. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você entende e você busca viver essa plenitude, você está honrando o que Deus fez por você na cruz. Entenda uma coisa: o teu sucesso é o sucesso de Deus, mas o teu fracasso é o fracasso do fabricante. Que foi Ele quem nos fabricou, foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos fez. Entende isso? Vamos trazer para o campo natural. Vamos trazer para o campo natural. Quantos pais que vê os filhos pegando o caminho errado, de lugares que você sabe que vai dar ruim, e você se sente um fracassado por não ter conseguido levar o teu filho num lugar onde você sabe que ele não deveria estar, e você não conseguiu levar ele para o lugar que deveria estar. Quantos entendem o que eu estou falando? E a gente se sente um fracassado, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Imagina Deus. Talvez você possa estar dizendo: ah, mas vocês falam tanto de sucesso, como que eu vou falar diferente? Me mostra um lugar onde Jesus foi derrotado. Me mostra um lugar onde Deus é derrotado. Tem um louvor aí que o Alessandro está cantando aí, né? Cantar, ele não canta nada, né, irmão? Mas ele tem uma graça de Deus. Ele canta quase igual eu, meu Deus. Mas ele tem uma graça de Deus. Ele diz: Deus nunca perde, Deus nunca falha, Deus nunca é derrotado. Uau! É isso. É isso. Deus nunca falha, Deus nunca perde. Deus não pode ser morto, não é isso que fala lá? Deus nunca é vencido. Me ajuda aí, Gleber. Nós estamos roucos hoje, né, Gleber? Eu não vou cantar porque nós estamos roucos, né, Gleber? Deus nunca falha, Deus nunca perde, Deus nunca é vencido, Deus nunca morre. O dia que nós entendermos isso, irmãos,
Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Que a gente está achando que Deus está desgastado, que Ele está meio velhinho, está meio desatualizado, que deve ter dado muita bênção já para muita gente, e Ele já está barbudo, cansado, velhinho. Será que Deus está me ouvindo? Entende aonde nós precisamos ter a consciência, irmãos? Então nós precisamos. Eu preciso entender o que Jesus fez por mim na cruz. Pastor, o que Jesus fez por mim na cruz? Jesus nos deu exatamente o direito de voltar à origem. Talvez você não tenha dimensão do que é isso ainda. Mas a ideia de Deus sempre foi nos levar de volta à origem. Nos levar de volta aonde tudo começou. Aonde homem e mulher andavam nu e não se envergonhavam. Onde homens e mulheres estavam na presença de Deus. Estava tudo certo. Aonde o diálogo acontecia dia após dia. Aonde tudo fluía em plena ordem. Essa é a vontade do Senhor, nos dá o direito de voltar à origem, sendo o quê? Filhos de Deus. Essa é a vontade do Senhor, que nós entendamos a nossa identidade. Quando você entende a sua identidade, queridos, você entende que você nasceu para dar certo. É impossível você entender a sua identidade e você pensar que você é um sofredor, um miserável, um sofredor. Não, querido, o Bill disse algo aqui outro dia. Ele disse assim, quando você tem consciência de rei, você não cata lixo. Quando você tem consciência de príncipe, você se comporta como tal. É consciência. Você não vai ver um príncipe catando lixo. Um príncipe, irmãos, ele tem comportamentos de príncipe. É o comportamento diz quem você é. O comportamento relata, ele mostra a sua identidade. Por isso que eu tenho falado, queridos, não basta você tirar uma pessoa de uma favela, se a favela não sair dele. Pega um rico e bota na favela, ele faz da favela um lugar maravilhoso. Mas pega um pobre, eu estou falando miserável de mente, e bota no lugar rico, ele faz do lugar rico uma favela. Por causa do comportamento. Faz um cortiço. De Alphaville virar Alfavela. Começa a pendurar a cueca na janela. Vira um regaço. E diz que está tudo certo. E isso, irmãos, é uma mentalidade. Por isso que não bastou tirar o povo do Egito. A ideia de Deus, Ele fez o caminho mais longe. A Bíblia disse isso, que eles fizeram o caminho mais longe, para que eles não voltassem atrás, porque nós somos tendenciosos a querer voltar para o Egito, a voltar a comer bolotas, a voltar a viver uma vida. Sabe por quê? Porque não tem consciência de identidade. Quando você tem consciência de identidade, irmãos, você nunca mais vai voltar a comer bolotas. Eu tenho dito aqui, irmãos, e não é arrogância. Se Deus dissesse assim para mim: filho, está liberado, você pode fazer tudo que você quiser, eu falo: não quero, porque eu sei que isso só vai me prejudicar. É consciência, irmãos. Não está mais no campo do que pode e o que não pode, está na consciência do que agora eu entendi que eu sou um príncipe, e como príncipe eu tenho que me manter como príncipe, um comportamento. Entende isso? E eu vou honrar o meu rei, sendo o quê? Príncipe.
Eu preciso ter esse entendimento. Então Deus quer nos levar de volta a essa origem, para que a gente possa desfrutar, para que a gente possa viver o extraordinário, para que a gente possa viver essa abundância, queridos. Enquanto nós não entendermos essa questão, muitos de nós vamos estar nos esforçando para ser, e enquanto você estiver esforçando para ser, é porque você não é. João 10:10 diz o quê? Que Jesus diz assim, ó, eu vim. Eu vou pular a parte do diabo. O diabo não merece respeito, não merece nem ser falado aqui, né? Jesus diz, eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Jesus veio, irmãos. Ele veio. A promessa se cumpriu. Eu preciso ter essa consciência. Eu vim para que tenha vida, e tenha vida em abundância. O grupo de louvor pode subir aqui. Mas olha o que significa abundância. Por que o Senhor tem falado muito para nós acerca da abundância? Abundância significa quantidade maior que precisa. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Abundância significa a quantidade maior do que você precisa. Entenda isso. Talvez na hora que eu falei para a igreja aqui, ó, vamos comprar uma cadeira, vamos fazer isso, talvez o teu coração ardeu, mas você não está podendo. Talvez no teu coração você até queria, mas você, eu não estou tendo, pastor, eu não posso. E eu não estou aqui te condenando ou te repreendendo, por favor, me entenda. Porque o teu coração talvez é sincero para dar, o teu coração é sincero para fazer, mas se você não tem, você não pode dar. Entende isso? Mas Deus não quer que você viva na escassez, que você viva debaixo dessa situação, sempre apertado, sempre na dificuldade, sempre passando essa luta. Não, querido, Deus quer que você tenha abundância, para que quando chegar o momento de alguém dizer assim, ó, nós vamos ofertar, você tenha para ofertar. Quando alguém te chamar para viajar, você fala, eu vou viajar porque eu tenho para viajar. Quando Deus te chamar, você vai ter. Essa é a mentalidade. Vamos comer uma pizza? Acho que é melhor nem comer um cachorro quente. Nada contra o cachorro quente, embora eu comi um essa semana que lascou. Oh Jesus. Nada contra os cachorro quente, eu gosto de cachorro quente. Mas talvez você só está comendo cachorro quente porque você não está podendo comer uma pizza. E talvez você não está só comendo pizza porque você não está podendo na churrascaria. E talvez você está só comendo na churrascaria porque você não está podendo lá no El Toro. Tem gente que nem sabe onde é o touro. Pesquisa, é de Deus. Mas pode ir preparado para ir no El Toro. A coisa lá é bonita. Entende? Mas é isso que nós precisamos entender. Olha só, quantidade maior que você precise, riqueza, fartura. Você só pode dar se você estiver rico, querido. Se você estiver em escassez, você nunca vai poder dar. E isso, eu não estou falando simplesmente da área financeira, mas Deus quer que a gente seja abastado em todas as áreas, afortunado, que a gente tenha sobrando, querido. Que você tenha sobrando de conhecimento. Que você tenha o teu emocional sobrando para poder socorrer. Que você tenha uma vida espiritual sobrando para poder ensinar. Não é só do financeiro. Eu estou falando de todas as áreas. Queridos, entenda uma coisa, em nome de Jesus, nós precisamos ser referência em todas as áreas. As pessoas precisam olhar para mim, para você, e elas precisam ver que nós somos afortunados. Sim ou não? As pessoas precisam olhar para mim e para você e dizer assim, ó, eu vou ficar perto dessa pessoa. Hoje eu estava conversando com o Elianei e ele estava falando acerca disso, que depois da aula do perdão dessa semana, do curso que nós demos, ele estava num determinado lugar e ele passou por uma situação que ele pôde ajudar uma pessoa. Sabe por que ele pôde ajudar, irmãos? Porque agora ele tinha conhecimento para dar. Depois que ele passou pela aula, a aula passou por ele, ele absorveu. Agora ele tinha conhecimento, ele tinha informação, ele tinha vivência.
E ele pôde falar para aquela pessoa acerca do amor, acerca do perdão, acerca de uma vida transformada. E sabe o que a pessoa falou para ele? Eu preciso andar mais perto de pessoas como você. Eu não sei você, mas eu gosto de estar perto de pessoas que têm para acrescentar na minha vida. Não que você não possa dar, irmãos, você deve dar. Mas coisa boa é você estar perto de alguém. Teve um dia eu disse algo para uma pessoa. Nós estávamos numa roda e eu sei reconhecer pessoas que têm conhecimento. E nós estávamos numa roda, eu, a Karina e mais alguns pastores que eu respeito. E tinha uma pessoa que estava lá que não tem quase conhecimento, e não estou menosprezando. E naquela roda, irmãos, eu quase não falava, eu observava o pastor falando. Sabe por quê? Eu queria aprender. E aquela pessoa que eu sei que tem bem menos conhecimento do que eu, não parava de falar. Aí eu disse assim para a pessoa: sabe quem é sábio? Sábio é aquele que, quando está sentado numa mesa perto de alguém que tem mais conhecimento, sabe ficar quieto. Entenda o ambiente que você está vivendo. Se você está perto de alguém que tem para te ensinar, sábio é aquele que fica quieto. Mas quando você não tem identidade, você quer participar falando, para dizer que você sabe. E no ambiente, talvez onde você não domina aquilo, o falar é falar besteira. O problema não é saber, o problema é não ter humildade para aprender com quem sabe. A falta de identidade vai levar pessoas à destruição. Entenda quem você é. Valorize o tempo que Deus está movendo na sua vida. O amor de Jesus é tão grande que Jesus decidiu tornar-se um conosco em pecado, para que nós nos tornássemos um com Ele em justiça. Uau! Jesus tinha tanta consciência de quem Ele era, que Ele saiu. A Bíblia diz que Ele, sendo Deus, Ele não se usurpou, mas Ele desceu, Ele tomou a forma de homem. Jesus veio na terra, irmão, não para ser Deus. Deus Ele já era. Ele veio na terra para mostrar para a terra como vive um cidadão do céu. O dia que a igreja entender isso, nós vamos brilhar, nós vamos entender aquilo que Deus falou para Abraão. Vocês são estrelas, vocês nasceram para brilhar. E não brilhar é desonrar o que Deus nos chamou para ser. Eu gosto de citar aqui e falar: um pássaro voando não é ser metido, irmãos. Um pássaro voando, ele não quer se aparecer, ele só está sendo aquilo que ele é. Você ser um sucesso não é ser metido, é você ser aquilo que Deus te chamou para ser. Eu não estou falando de soberba, porque soberba não tem nada a ver com sucesso. Porque tem gente que é lascado e se der uma chuva morre afogado, que anda com o nariz assim, ó. Sim ou não? Até porque quem é um sucesso não precisa dizer que é, né, irmãos? Não precisa dizer. Quem está se dando bem, pelo contrário, irmão, ele passa desapercebido. Quando a coisa está fluindo para o teu lado, você não precisa postar no Facebook. Comprou em 300 vezes, põe no Facebook e diz que foi bênção. Sei para quem, né? Entende?
Não, querido. Deus está te honrando. Fica lá. Espera o momento certo para você ser testemunho para aquele. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: o que você tem? O que você carrega, cara? Eu quero estar perto de você. Eu quero estar do teu lado. Para a gente finalizar, eu me lembro um dia que uma pessoa chegou perto de mim e disse assim: pastor, deixa eu andar do teu lado. Eu vejo que o senhor tem fé, e eu preciso andar com pessoas que tenham fé, pessoas que possam acrescentar na minha vida. Vamos embora, cara. Vamos caminhar junto. Vamos estar perto. Vamos estar se falando. Porque é bom você estar perto de uma pessoa que tem uma palavra de ânimo, sim ou não? Uma pessoa que te incentiva, uma pessoa que te põe para cima, uma pessoa que acredita em você. Para de valorizar a dor. Começa a valorizar as promessas. Você é o que você diz que você é. Provérbios 23:7 diz: assim como o homem imagina na sua mente, assim ele é. Se você acredita que você pode, está tudo certo, você pode. Se você acredita que não pode, está tudo certo, você não pode. E ninguém vai te condenar por isso. A Bíblia diz isso: seja feita segundo a sua fé. Coloque-se de pé. Entenda uma coisa, querido. 1 Coríntios 6,17 diz assim: aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Uau! A Bíblia diz que até eu chegar na cruz, eu estava unido ao pecado. Mas quando eu passo da cruz, eu me uno com Cristo. Olha aqui para mim. Você vai ouvir, você vai me cansar de ouvir que você nasceu para dar certo. Porque se você se unir com Ele, uau! Se você se unir com Ele, você se torna um só Espírito. Uau! Olha aqui para mim, olha nas minhas mãos. Olha nas minhas mãos. Existe uma diferença de você estar perto e você estar unido. Consegue entender isso? O fato de você estar vindo na igreja, talvez você pode estar perto, mas Deus não quer que você esteja perto. Um só Espírito. Não dá para dividir um de um, querido. Não dá para separar um de um. Porque agora eu sou um com Ele. Ele é um comigo. Eu preciso ter essa consciência. Amanhã cedo, quando eu acordar, se eu acordar nessa terra, Jesus vai estar comigo. Se eu não acordar nessa terra e o Senhor me levar, eu vou estar com Ele. Entende isso? É consciência. Porque agora eu sou um com Ele. Se eu acordar amanhã cedo e eu não partir dessa terra, Jesus vai estar comigo, porque eu sou um com Ele. Ele veio habitar em mim. Mas se o meu propósito acabou e eu for embora, não muda o fato de eu estar com Ele, porque agora eu vou estar com Ele. Por isso que Paulo falou assim, ó: melhor seria eu partir, mas por amor de vós, eu vou ficar mais um tempo aqui, para trazer uma consciência de identidade para vocês. Não por mim, porque eu tenho consciência que eu sou um. Se você entrar na fornalha,
Se você estiver na cova dos leões, 1. Se você tiver que passar pelo hospital, 1. Se você tiver que enfrentar uma situação adversa, 1. Tenha consciência que você é com Ele. Feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Eira labababa, eira labaxaralabas. Eira bababa soriandaralabaesh. Eu sou teu e tu habita em mim. Somos um e você em mim é esperança. Aleluia. Oh, Deus lindo.
satisfaz. Feche seus olhos por um momento. Feche seus olhos por um momento. Oh Espírito Santo, eu te louvo, eu te glorifico, Senhor, por mais um momento, Senhor, por mais um dia, qual o Senhor nos dá alegria de sermos conduzidos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Deus, eu quero simplesmente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Aqui está a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Pai, o Senhor diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com o Senhor. Pai, que o Senhor possa mover agora no coração dessa pessoa e que ela possa entender isso, o quanto ela é amada, o quanto ela é valorizada. De olhos fechados, mas eu quero te desafiar. Existe alguém no nosso meio que gostaria de entregar a vida para Jesus e que entendeu que ela precisa ser um com Jesus? Existe alguém no nosso meio? Levanta a mão, eu preciso orar por você. Amém, amém. Quem mais? Fica a sua mão levantada. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, eu sei que tem mais. Mais alguém? Glória a Deus, tem mais um irmão aqui. A igreja fica de olhos fechados. Você não precisa saber. Quem precisa saber é Jesus. Mais alguém quer se tornar um com o Senhor? Fica a sua mão levantada, que alguém vai chegar perto de você para orar. Louvado é o teu nome. Quem mais? Você se torna um com o Senhor no Espírito. Romanos 10:8 diz: se você creres com a tua boca e confessares, se você creres com o teu coração e confessares com a tua boca. Esse é o momento, querido, esse é o momento. Alguém mais? Tem alguém que gostaria de se reconciliar com Jesus hoje? Talvez na caminhada você quebrou alianças, Jesus quer renovar a aliança com você. Tem alguém no nosso meio? Alguém mais? Oh, aleluia, Tu és a fonte, Tu és a fonte, Tu és a fonte, Deus. Ei! E águas sairá, pois eu estou direto da fonte da vida. E água fresca sairá, pois eu estou bebendo direto da fonte da vida. E água fresca sairá, pois eu estou bebendo direto da fonte da vida. Que me alimenta, Tu és a água que me satisfaz, que me satisfaz. Seja saciado, Deus. Tu és o pão que me alimenta, Seja saciado por Tu Deus. és a água que me satisfaz, me satisfaz. Tu és o pão que me alimenta, Tu és a água que me Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque a Tua palavra diz que do nosso interior, Senhor, fluirão rios de água viva, Senhor, para matar a sede, Senhor, de quem tem sede, para matar a fome de quem tem fome, para ser luz para quem está em trevas, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, Pai, que nós possamos ter essa consciência que o Senhor nos levantou para esse tempo, para fazermos a diferença, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor, amado.